Olá, boa tarde. Terça-feira, 18 de julho, meio-dia em ponto. Estamos ao vivo e também transmitido simultaneamente pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. Eu estou esperando a sua mensagem. 8 presos fugiram da penitenciária estadual de Venâncio Aires, a grande maioria de Cachoeira do Sul. A fuga aconteceu na penitenciária estadual de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul, e foi notada por volta das 3 da madrugada desta terça-feira. Agentes penitenciários, em revista ao local, notaram que os presos haviam fugido. Prefeitura de Cachoeira do Sul precisa da aprovação de projeto de lei para economizar em manutenção da frota. Elas estão muito desgastadas, elas estão sem manutenção, estão muito já sucateadas, e para isso é que nós estamos nessa discussão com os vereadores para obtermos todas as informações e também sugestões deles para ver que tipo de maquinário que nós vamos comprar e o que é mais útil no atual momento. E você vai ver também a força do cooperativismo no Rio Grande do Sul e completa 10 anos da maior tragédia aérea do país sem nenhuma condenação dos responsáveis. Em Porto Alegre, várias homenagens aos 199 mortos do voo da TAM. Foi localizado na noite de ontem Alfredo Azardo, que havia desaparecido do residencial Cachoeira, no bairro Barcelos, no sábado à tarde. Ele estava na localidade de Piquiri, interior do município, a 26 quilômetros de Cachoeira do Sul. Com transtornos psiquiátricos severos, Alfredo, de 54 anos, saiu à tarde para caminhar e não retornou. Ele não tem capacidade de se localizar em função da doença, daí a dificuldade em retornar ao residencial. As equipes chegaram a realizar buscas pelas imediações da casa e pelo bairro, mas não haviam encontrado o morador. A diretora da Secretaria de Trabalho e Ação Social, Anne Frei, informou que Alfredo passa bem. No início do mês passado, o governo federal publicou uma instrução normativa permitindo o parcelamento das contribuições patronais atrasadas com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o FAPES, em até 200 vezes. Este é o caso da pendência de quase 15 milhões da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o FAPES. O prefeito Sérgio Gnatti garante que o projeto deve ser enviado à Câmara de Vereadores assim que a equipe encontrar uma fórmula que permita o pagamento em dia das parcelas, liberando o acesso aos recursos federais. É um assunto muito complexo, porque se trata de valores altíssimos, né? Se trata de uma preocupação muito grande com os aposentados da Prefeitura e com os funcionalismos da Prefeitura e com também os funcionários aqui da Câmara dos Vereadores, que também pertencem ao FAPES. A gente sabe que é um assunto muito delicado e que precisa, sim, ser tratado com uma discussão ampla, democrática e esclarecedora para que a população de Cachoeira do Sul saiba a real situação do FAPES hoje, que não é nada boa. Então, porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul, a arrecadação permanece a mesma, não tem aumentado a arrecadação e as dívidas do FAPES continuam cada vez mais se avolumando. Mas nenhuma negociação, nenhum avanço nesse trabalho hoje? Ainda não é o momento. Nós não mandamos para cá, que nós agora, essa semana, que nós recebemos do Ministério do Trabalho a autorização de fazer um rolamento da dívida do FAPES em 200 vezes. Então, quando nós apresentarmos esse projeto de lei aqui para a Câmara, é que nós vamos vir para discutir qual é a melhor forma ou a melhor fórmula que nós temos para resolver esse impasse. Mas, mesmo assim, não se trata dessas parcelas, e sim as parcelas vincendas, as parcelas que virão a vencer, que o volume é muito alto. Porque pela arrecadação da Prefeitura Municipal, a situação se torna muito difícil. Então, por isso que esse entendimento, essa grande conversação, essa grande reunião que nós teremos com vereadores e depois fazendo uma audiência pública, convocando o Ministério Público, convocando um representante da Previdência Social aqui em Cachoeira, do INSS aqui em Cachoeira, fazer com que todas as pessoas que se relacionam e que precisam dar a sua opinião, que venham para essa reunião para nós discutirmos através de através dessa discussão, achar uma solução definitiva para o FAPES, porque senão quem vai sair prejudicado ainda são os funcionários, são aqueles aposentados que não vão ter da onde tirar os seus recursos daqui a alguns anos. A gente sabe que o FAPES
10, 15 anos, ele vai sofrer uma situação muito difícil se algo não for feito. 12:05 pelo horário de Brasília. Agora vamos falar sobre a união que faz a força. No Rio Grande do Sul, berço do cooperativismo brasileiro, esse ditado antigo tem um significado especial de fato. Foi somando esforços que os pequenos agricultores que colonizaram o território gaúcho forjaram, no norte do estado, uma das economias mais prósperas do país. Uma cultura que passou de geração em geração e chegou até aqueles que, tempos depois, tiveram que lutar por um pedaço de terra. É o caso dos agricultores assentados na região de Porto Alegre, que trabalham em parceria na cooperativa Cotap. São mais de 1.500 famílias produzindo e comercializando hortaliças e arroz orgânicos. A horta é de encher os olhos. Diferentes tipos de alface, couve, espinafre, cenoura. São mais de 20 variedades em apenas 2 hectares de terra. Tudo orgânico. O trabalho da Cotap envolve 18 assentamentos e cerca de 1.580 famílias. São pessoas como o Miguel, que trabalha na agricultura há mais ou menos há quanto tempo, Miguel? Eu trabalho desde os 16 anos, trabalhando direto na agricultura, mas a gente começa com 12, 13 anos já. Nossa geração começou cedo, né? E para ti, qual é a importância desse trabalho cooperativado? A cooperativa é o ponto mais importante que a gente consegue agregar mais valor ao produto final, principalmente, né? Que gera mais renda para a família, né? Isso que é o mais importante. E além de a gente se ajudar, na verdade. Uma família ajuda a outra e a organização da Cotap ajuda nos projetos sociais. Nós temos muita venda para o PA, merendas, isso que é um ponto importante para a região nossa, região próxima a Porto Alegre. Miguel e o irmão produzem o suficiente para comercializar em 2 feiras na capital e abastecer os programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar do governo federal. Eles fazem parte da cooperativa desde o início. Criada em 1996, ela fomentou a produção de agricultores assentados em Eldorado do Sul. Em 99, além de já trabalhar com hortas livres de agrotóxicos, os cooperados começaram o cultivo de arroz orgânico. Essa experiência hoje, então, nós chegamos a ter 579 famílias na produção de arroz orgânico. Nós chegamos hoje com 48 grupos de famílias organizadas produzindo arroz. A tarefa hoje principal da cooperativa faz essa articulação e organização dos agricultores, armazena e comercializa os produtos. As famílias cooperadas fazem parte de núcleos organizados da produção de arroz, leite ou hortaliças e verduras. Somente o cultivo de arroz sem defensivos reúne 600 famílias em 4 municípios diferentes. A estimativa é de que a safra do grão orgânico de 2016-2017 tenha alcançado 27 mil toneladas. A experiência da produção do arroz orgânico nos tem mostrado que a cooperação agrícola ela é um braço forte, tanto para manter o homem no campo, para gerar renda, como também um aliado estratégico para a agroecologia. A gente vai sempre pensando daqui 10, 15, 20 anos, o que a gente vai estar produzindo para nós e para futuras gerações que vão vindo, né? E daqui a pouquinho tem mais sobre o cooperativismo no Rio Grande do Sul. A seguir, o prefeito de Cachoeira do Sul precisa da aprovação de projeto de lei para economizar em manutenção da frota. Elas estão muito desgastadas, elas estão sem manutenção, estão muito já sucateadas. E para isso é que nós estamos nessa discussão com os vereadores para obtermos todas as informações e também sugestões deles para ver que tipo de maquinário que nós vamos comprar e o que é mais útil no atual momento. E ainda hoje, várias homenagens aos 199 mortos do voo da TAM. A tragédia completa 10 anos sem nenhuma condenação dos responsáveis. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, estamos ao vivo, transmitindo também pelo facebook.com/TV Cachoeira. Várias participações aqui, daqui a pouquinho eu vou ler a sua participação. E se você não participou ainda, entra lá, facebook.com/TV Cachoeira e no vídeo ao vivo de hoje deixe sua mensagem. Daqui a pouquinho eu leio e a gente interage aqui, tá bom? Bom, a Prefeitura de Cachoeira do Sul busca aprovação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores. O objetivo do prefeito Sérgio Gnatti com a PL é financiar máquinas e equipamentos rodoviários por meio de um empréstimo do Badesul. GG explica que o município precisa do investimento para economizar na manutenção da frota.
O prefeito Sérgio Gnatti participou na tarde de segunda-feira de uma reunião fechada para a imprensa no gabinete da Câmara de Vereadores. A pedido de Paulo Trevisan, presidente da casa, ele foi detalhar o projeto de lei protocolado na última sexta-feira para os vereadores. No documento, a solicitação de um empréstimo de 4 milhões junto ao Badesul para comprar patrolas, caçambas, tratores e um caminhão-prancha. Hoje, nossa máquina para usar no interior e usar no município, elas estão muito desgastadas, elas estão sem manutenção, estão muito já sucateadas. E para isso é que nós estamos nessa discussão com os vereadores para obtermos todas as informações e também sugestões deles para ver que tipo de maquinário que nós vamos comprar e o que é mais útil no atual momento. A Casa Democrática, né? Eu sou o presidente de todos os vereadores e eu acho que todos os vereadores têm o direito, digamos assim, né, de ver todo e qualquer tipo de projeto que vem do Executivo, porque cada um tem a sua opinião, a sua forma de interpretar, né? Então foi um assunto que quando você fala em fazer financiamento, fazer endividamento do município, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? E eu jamais vou decidir alguma coisa desse tipo sozinho, né? Então eu convoquei todos os vereadores, os que puderam estar aqui estavam, quem não pôde mandou seu representante, né? Então o prefeito explicou, a secretária da Fazenda explicou, o vice-prefeito explicou, né? É uma aquisição no valor de 4 milhões de reais que vai ser comprado para máquinas do interior, principalmente, né? E a gente, como vem sempre cobrando, que no interior as coisas acontecem da porteira para dentro, que é onde o produtor faz a parte dele, e da porteira para fora o município não faz e deixa a desejar, né? A gente entende, né, como eu já tinha o meu conceito feito, de que o investimento feito no interior é o retorno que o homem do campo precisa. O acordo entre os vereadores é votar o projeto de lei na sessão do próximo dia 24. A pedido deles, a secretária da Fazenda, Viviane Dias, deve encaminhar no decorrer da semana uma simulação dos valores mensais e o prazo que o município terá para quitar o empréstimo. Eles vieram lá com uma ideia de aquisição dos tipos de maquinários, né? E com a conversação que houve aqui com o pessoal, com os colegas, né? Quarta-feira que vem nós vamos, né, já definir o tipo de maquinário que vai ser comprado. O prefeito quer que os vereadores indiquem o tipo de maquinário que vai ser comprado, né? Então, isso aí eu acho que se chama democracia, parceria, né? E vamos torcer a Deus que dê tudo certo, né? Que quem vai ganhar com isso aí realmente é o povo. Opiniões críticas a seu mandato? Não, sempre tem, né? Lógico. E eu acho que a crítica, sendo construtiva, ela sempre será bem-vinda, né? O prefeito municipal é um mandatário aberto, completamente sensível a todo e qualquer tipo de crítica, a qualquer tipo de sugestão, mas o importante é que a gente possa falar, o importante é que a gente possa se entender, porque todos nós queremos o bem da cidade, o bem do município. E para isso é óbvio que sugestões e críticas aparecerão a todo momento. E no interior de Cachoeira do Sul, a equipe da Elétrica continua com o mutirão nas localidades de Dorasnal, Barro Vermelho e Três Vendas. Os bairros da Zona Norte também deverão ter atenção da equipe. A Prefeitura de Cachoeira do Sul intensifica os mutirões da Secretaria de Obras, fazendo a manutenção em localidades do interior para melhorar a iluminação pública. Em uma semana, foram 9 locais em que a equipe da Elétrica trocou lâmpadas e consertou pontos que há muito tempo os moradores reclamavam da Prefeitura. No interior, a equipe já visitou 14 bairros. Nós resolvemos centralizar a questão do setor de iluminação, né? Antes era separado interior e obras, e então a gente, até para otimizar o serviço, a qualidade do serviço, a organização de como se fazer, onde se fazer, principalmente os mutirões, a gente resolveu centralizar no setor de iluminação um só. E o resultado tem sido esse. Primeiro, que nesses primeiros 6 meses nós conseguimos colocar em ordem o setor de compras da Prefeitura, de registros de equipamento, uma vez que nós não tínhamos nada. Nós assumimos a Prefeitura com 1.550 pontos apagados de lâmpada, 1.550. Hoje nós podemos dizer que após um trabalho incansável das equipes de iluminação, a gente está com 65, 66 pontos de iluminação apagada dia. O responsável pelo setor de iluminação pública, Delmar Aires, disse que o fator principal pela falta de iluminação no interior é a falta de manutenção, que há muito tempo não era feita. Os principais problemas que ocorrem no interior, em virtude do tempo, né, que muito tempo sem fazer a manutenção preventiva que a gente precisa,
foram acontecendo os conectores ficarem inebrados, os suportes das lâmpadas também ficarem com problemas, reatores queimados, relés pifada, né, porque ela tem um tempo de vida útil, então acaba estragando uma pecinha que é o LDR, ou ela fica direta ou à noite ela não acende. Então agora com essa manutenção que nós estamos fazendo, nós estamos pegando esse material e estamos trocando conexão, trocando fiação, suportes, relé, reatores, todos os equipamentos que é para principalmente ela ficar durante a noite funcionando e não durante o dia, como ocorre muitas vezes em certos pontos. A gente está na parte do interior, né? Como o secretário Kleber Cardoso já estava comentando, havia um tempo que não era feita a manutenção da forma que está sendo feito hoje, né? Que a gente vem, troca a lâmpada, troca o reator, a relé e testa e realmente passa a noite para ver se tem um problema ou se vai continuar tudo funcionando, tudo ok, né? Porque às vezes o que acontece? A gente vem fazer uma manutenção, pega uma rua toda apagada porque não havia manutenção conforme deveria ser feito. Mas não por falta do nosso funcionário, no caso, nossos colegas, a gente conseguia fazer a manutenção, a gente não tinha material, né? Mas hoje, com o caso, foi feita a licitação, foi feito os pedidos de compra e coisa, a gente está conseguindo manter e a experiência que a gente tem é que isso continue, né? Porque o pessoal cobra muita gente na iluminação do interior como na cidade, né? Quem comemora a melhoria é a população. Eu ouvi alguns moradores da localidade de Três Vendas sobre como receberam a notícia da manutenção da iluminação pública no bairro. Essa noite deve estar iluminado a público mesmo, aqui, bem claro, né? Porque geralmente a gente às vezes passa sem luz aqui, como estava sem luz aqui, né? Isso representa mais conforto, mas também mais segurança para vocês? Mais segurança e mais conforto, né? E melhora, né? Muito. Traz mais segurança para vocês que moram aqui no bairro? Claro. No escuro é pior, né? Olha, é uma alegria constante mesmo vai ser, porque olha, agora que a gente percebeu o que é a pessoa não ter visão, porque a gente estava no escuro, faz 2 anos que eu estou morando aqui e é a primeira vez que apareceu a luz aqui, né? Inclusive aqui não tinha nem até aquela peça ali, agora está tudo em dia e eu estou muito feliz mesmo. E no âmbito federal, é hora de Júlio Mahfouz. O assunto de hoje, eleições presidenciais 2018. Será que vamos ter uma opção confiável diante desse processo político extremamente conturbado em que vive o Brasil? Olá, boa tarde. O processo político brasileiro segue conturbado. E ao que parece, seguirá conturbado ainda pelo menos até 2018. Aliás, temos que torcer para que após 2018 o processo político se normalize. Tenho dito que na atual conjuntura o que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é que tivéssemos um pensamento médio, uma espécie de consenso sobre aquilo que nós pensamos que o Estado brasileiro deve fazer. Um projeto de nação, como se diz. Mas a gente percebe que até as candidaturas que estão postas não pensam assim. Ainda estamos na busca de um salvador. A eleição de 2018 está muito parecida com aquela eleição lá de 1989, aquela primeira eleição direta para presidente da República. Nós temos 2 polos extremamente radicalizados, sem um projeto de governo, sem um projeto político definido. O que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é terminar com essa polarização que tem tanto prejudicado não só a política brasileira, como a nossa economia. Um projeto médio, de nação, consensual, implicaria, sem sombra de dúvida, que tivéssemos um processo político menos conturbado. Falei e assino embaixo.
Morreu ontem aos 61 anos em Porto Alegre Getúlio Dornelles Vargas Neto, neto do presidente Getúlio Vargas. Familiares confirmaram a morte, mas não quiseram se manifestar sobre o assunto. A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso como suicídio. De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, um inquérito foi aberto, como é de praxe, mas a polícia não trabalha com outra hipótese. O corpo foi removido do prédio onde Getúlio Vargas Neto morava, em frente ao Parque Moinhos de Vento, o Parcão, no bairro Moinhos de Vento, e encaminhado ao Departamento Médico Legal no início da tarde de ontem. Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete e a delegada acredita que a morte tenha ocorrido no domingo. A filha dele, que morava no mesmo imóvel, estaria viajando. A carreira política do neto do ex-presidente Getúlio Vargas começou em 1986, com a fundação do PDT e com campanha à Assembleia Legislativa do Rio. O sonho de se tornar deputado estadual, no entanto, não prosperou. Getúlio não foi eleito e, com a derrota, deixou de lado a vida política e se dedicou à carreira de advogado. Esse é o terceiro suicídio na família Vargas. O pai, Manuel Antônio Sarmanho Vargas, também se suicidou em 15 de janeiro de 1997, quando tinha 79 anos. Maneco, como era conhecido, morreu com um tiro no coração em sua fazenda em Itaqui, seguindo o mesmo gesto de seu pai, o presidente Vargas, que em 1954 deu um tiro no peito no interior do Palácio do Catete. 12h25 pelo horário de Brasília. Daqui a pouco tem mais participação aqui no Face. Eu vou ler as mensagens. Você também pode participar conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Nós voltamos a falar agora do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar e com preços justos. Essa é a essência da cooperativa Girassol, com sede no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. As compras são feitas pela internet. O consumidor escolhe os produtos e a quantidade. Os sócios da cooperativa ainda têm desconto sobre o preço final. Depois de finalizada a compra, é só escolher um dos núcleos de entrega. A Girassol é uma cooperativa de consumidores que se organizam para ter acesso a produtos saudáveis por preços justos. Na relação com as cooperativas que fazem o fornecimento dos alimentos, são cooperativas da agricultura familiar, nós discutimos a questão do preço, de poder trabalhar com um preço que esteja abaixo do preço de feira e muito abaixo do preço de supermercado. Então, acho que essa é a nossa política de sempre conseguir ter um processo de negociação também que leve em conta o preço justo para o produtor, no seu processo de produção, e que seja um preço ainda atraente para o consumidor. Ao todo, a cooperativa Girassol oferece 180 produtos que vão desde hortifruti a geleias, sucos, pães e vários tipos de arroz, do integral até variedades gourmet, como o negro e o vermelho. Produtos raros como a Ora Pronobis, uma salada com 30% de proteína. A Associação e Organização para um Consumo Consciente não beneficia apenas quem compra. Os associados têm ligação direta com os produtores de assentamentos, da agricultura familiar e artesãos da economia solidária. Os nossos produtos são todos produzidos por agricultores familiares. A gente sabe que o agricultor familiar é aquele que ele come o que ele produz. Então, o mesmo produto que ele está consumindo, ele está colocando à disposição do mercado, e essa é a nossa prioridade sempre, é ter produtos de grande qualidade. Boa parte da nossa oferta de produção de orgânicos, né, quase 90% dos produtos são orgânicos. Aquilo que a gente não consegue encontrar com um preço ainda acessível orgânico, a gente fornece o convencional da agricultura familiar, que ainda é aquele produto que vai bem menos agrotóxicos, tem um manejo mais humanizado, né? A cooperativa tem duas modalidades de associação: por cota à parte ou mensalista. Mas para comprar os produtos não é necessário ser associado. A retirada dos produtos é feita em um dos 3 núcleos da cooperativa. A escolha é feita no site na hora da compra. 12h28 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo, mas antes deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, viu? Regiane Golds, bom dia, com muito frio, um abraço para todos da equipe do NT Sul, obrigado, um abraço para você também, realmente está muito frio hoje. Loreci Dutra, Vera Domingues e também Cristina Paranhos Pérez, está dando uma boa tarde para a gente, muito obrigado, uma boa tarde para vocês também. Samuca Freitas, oi, boa tarde, assistindo de Pantano Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação, pela companhia.
Noeli Maltaca Nascimento, boa tarde a todos, apesar de muito frio, mas faz parte também, não é mesmo? É mesmo. Noeli, faz parte. Esse frio aí é só a gente se aquecer um pouquinho mais. E a seguir, 8 presos fugiram da penitenciária estadual de Venâncio Aires, a grande maioria aqui de Cachoeira do Sul. A fuga aconteceu na penitenciária estadual de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul, e foi notada por volta das 3 da madrugada desta terça-feira. Agentes penitenciários, em revista ao local, notaram que os presos haviam fugido. A maior tragédia aérea do país completou 10 anos ontem com várias homenagens aos 199 mortos no voo da TAM. Em Porto Alegre, atos juntaram familiares e amigos das vítimas na Praça da Matriz e no Largo da Vida, que fica perto do aeroporto Salgado Filho. Os familiares seguraram os balões coloridos, uma referência a cada boa lembrança que mantém viva a saudade. Os demais amigos e participantes do ato lançaram os balões brancos em homenagem a todas as 199 vidas perdidas há 10 anos, na maior tragédia da aviação comercial brasileira. O Sindicato dos Servidores Aposentados do Estado organizou o ato em frente ao Palácio Piratini, local onde as tricoteiras dos precatórios, como ficou conhecido o grupo, faziam seu tricô à espera do pagamento de ações devidas pelo Estado. 10 pessoas morreram no voo JJ 354 da TAM, a caminho de um evento em São Paulo. A atual presidente lamenta que a luta não tenha avançado muito. Nós entendemos que houve um avanço, porém muito pequeno. Através da emenda 94 é a nossa esperança agora. E o nosso temor é a PEC 212 que está tramitando lá, que joga para 2030 o pagamento. Nós não vamos deixar isso acontecer. Por elas que se foram, que sacrificaram a vida delas, lutando por isso que não poderia ter acontecido. O Airbus A320 do voo JJ 354 da TAM saiu de Porto Alegre e não conseguiu parar na pista de Congonhas, em São Paulo. A aeronave passou sobre a Avenida Washington Luiz e explodiu contra um prédio da mesma empresa. 187 pessoas a bordo e outras 12 em terra morreram. As 3 pessoas acusadas como responsáveis pelo Ministério Público foram inocentadas em 2 instâncias da Justiça. Dona Eva da Luz perdeu a filha Kátia Escobar, jornalista de 43 anos. Na verdade, eu queria minha filha de volta. Nós queremos punição, é pouco, eles foram absorvidos. Mas eles não vão ficar assim, pelo menos pela divina de Deus, ela vai sofrer. Ah, vai. Na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, mais homenagens e uma missa foi celebrada. As homenagens seguiram à tarde com uma missa no Largo da Vida, na rotatória da Avenida Severo Dúlios, onde há uma placa que lembra a tragédia. Muitos amigos e familiares enfrentaram o frio e acompanharam a cerimônia. Ao final do culto ecumênico, a Brigada Militar realizou o toque de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo. Entre os familiares, Tomás, de 10 anos. Ele perdeu a avó, Sônia, apenas 2 dias depois de nascer. Renato, pai de Tomás, explicou com cuidado o que havia ocorrido. Aos pouquinhos nós vamos explicando para ele seguir todo o evento, né, da tragédia, tudo, até não sentir aquela coisa, um baque e ficar feliz, né? Ele seguir a vida menos triste como a gente sentiu, né? Zeone perdeu a filha Raquel. Para ela, além da saudade, fica o sentimento de injustiça. Em primeira instância, em segunda instância, os culpados, que se reduziu a 3, foram isentados de responsabilidade. Isso é indigno. Para nós familiares, nós não queremos vingança, nós queremos uma justiça e uma sentença exemplar para quem realmente cometeu um crime, né? Agora, se eles forem absolvidos outras vezes, 1000 vezes, milhões de vezes, por toda a minha vida, por toda a vida desses familiares, eles sempre encostarão a cabeça no travesseiro, mas com a culpa pela morte dessas 199 pessoas. O ato também foi marcado por uma ação solidária. Familiares arrecadaram doações de alimentos que serão entregues ao Instituto do Câncer Infantil.
Aconteceu nova fuga de presos no Rio Grande do Sul nesta madrugada. Desta vez, em Venâncio Aires, 8 homens fugiram da penitenciária. O repórter João Paulo traz as informações. Exatamente, Darcy. A fuga aconteceu na penitenciária estadual de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul, e foi notada por agentes da penitenciária por volta das 3 da madrugada desta terça-feira. A Brigada Militar foi acionada e foi até o local fazer uma vistoria para saber então o motivo da fuga. E foi constatado que os detentos retiraram a grade das celas e pularam o muro da penitenciária. 9 homens estavam detidos naquela cela. 8 acabaram fugindo, uma grande parte aqui de Cachoeira do Sul. Dentre eles, um muito conhecido dos meios policiais, Natanael Nunes Paz, condenado por homicídio, inclusive daquele motorista de ônibus no Passo do Moura, o ano passado. E também condenado por tráfico de drogas nesta última operação desencadeada pela Polícia Civil aqui de Cachoeira do Sul, com a ajuda do Ministério Público e também da Brigada Militar, a Operação Vira Casaca. Há poucos instantes eu falei com o delegado responsável agora pela tentativa de recapturar o Natanael e esses outros detentos de Cachoeira do Sul, e ele dá mais informações sobre este assunto. No caso, teve um preso em específico, que era um dos líderes dessa organização criminosa que agia aqui em Cachoeira, voltada para o tráfico de drogas, que é o Luiz Natanael Nunes Paz, e ele está entre esses presos que fugiram. Existiu também um outro preso cachoeirense muito conhecido aqui, o Joanilson. O Joanilson, no caso, ele é natural de Santa Cruz do Sul, e em 2014, de acordo com as nossas investigações, ele teria praticado um homicídio na Habitat Brasil, também relacionado ao tráfico de drogas. Ele seria um executor de uma facção criminosa que age em Santa Cruz do Sul e é um indivíduo bastante perigoso também. Tendo em vista que há pouco tempo teve a Operação Vira Casaca aqui em Cachoeira do Sul e a maioria desses presos que fugiram lá de Venâncio Aires são cachoeirenses, como é que fica o trabalho da Polícia Civil agora para tentar capturar novamente esses indivíduos? Bem, agora nós vamos dar início então a uma série de troca de informações com outros órgãos e vamos realizar diligências voltadas à captura desses indivíduos. Boa parte deles, como você bem disse, reside em Cachoeira, os contatos deles são de Cachoeira, a vida deles é em Cachoeira, então a gente aguarda o retorno deles para a cidade. E uma vez estando na cidade, a gente vai com certeza capturar, senão nós, ou a Brigada Militar, a gente vai empreender todos os esforços para capturar esses indivíduos. É possível que eles retornem ou a indicação de que eles continuem controlando a criminalidade de fora? Em específico, o Luiz Natanael, que seria mais um indivíduo assim, diferenciado do ponto de vista do comando, da capacidade de liderança que ele possui. Os demais, não. Os demais, eles possuem envolvimento com homicídios, com roubos. Então, eles não têm essa capacidade que o Luiz Natanael tem de comandar de longe o tráfico de drogas ou outros crimes. Então, em relação a esses, sim, a gente aguarda que eles voltem para Cachoeira. E uma vez estando em Cachoeira, a gente vai capturar eles. Em relação aos demais, em relação ao Luiz Natanael, é uma incógnita o que vai acontecer, mas a gente vai acompanhar de perto. E uma vez eles estando em Cachoeira, a gente vai capturar eles, sem dúvida. Isso, de certa forma, acende uma luz vermelha com relação à retomada forte do tráfico de drogas aqui em Cachoeira do Sul? É uma questão que sempre nos gera, a própria presença do Luiz Natanael nos gera uma preocupação e é uma questão a ser analisada, assim, e vai haver um foco na captura dele, porque é um indivíduo perigoso. Pois é. E as participações conosco aqui no Face, eu vi o Ney Herbstreit, ele diz o seguinte sobre esses fugitivos, né, do presídio de Venâncio Aires. Ele diz o seguinte: com certeza devem voltar à Cachoeira para incomodar de novo. A gente espera que não, viu? Ele fala aqui, fiquem ligados. A gente vai estar ligado e eu espero que a polícia mais ainda. Bom, Ney, neste mês de cooperativismo, você viu aqui vários exemplos de como a união pode mesmo fortalecer um grupo. Agora nós vamos falar da história da cooperativa Costureiras Unidas Venceremos. A Univens nasceu em 1996, criada por moradoras da Vila Nossa Senhora
Aparecida, na zona norte da capital. O objetivo era promover geração de renda e o trabalho de forma coletiva. Hoje, fiel ao princípio da economia solidária, a cooperativa continua produzindo peças de vestuário, como camisetas e uniformes. É a ponta final de uma rede que confecciona produtos ecologicamente sustentáveis. Há 21 anos, Isaurina e outras mulheres tomaram uma decisão: trabalhar em conjunto para garantir renda e autonomia. Criaram a cooperativa Univens, que hoje conta com 23 associadas. Cresceu muito, bastante do início que a gente começou, e agora com o negócio do algodão orgânico aumentou mais ainda o trabalho. Está sendo maravilhoso. A senhora imaginava lá no início que fosse acontecer tudo? Não imaginava que fosse acontecer isso. No início, elas confeccionavam uniformes de algumas empresas e escolas, mas hoje o trabalho só vem aumentando. A Univens faz parte de uma rede, a Justa Trama, que reúne cooperativas e associações para produzir roupas, brinquedos e acessórios com tecido orgânico. Do campo até o produto final, cada organização faz a sua parte. E hoje são duas associações que plantam algodão, a ADEC e a EFAF, no Ceará e no Mato Grosso do Sul. Tem a Cooperteste em Minas, que faz o fio, o tecido. Aqui a Cooperativa Univens, que faz as roupas, né, a confecção. E em Rondônia, a Cooperativa Açaí, que faz os botões e o aproveitamento das peças. E um outro que a gente aprendeu, assim, que é o que nos instiga muito, é poder fazer um produto que ele não agrida o meio ambiente. O algodão convencional, ele tem muito veneno colocado nele, são muitas aplicações, ele contamina a água, contamina a terra e contamina as pessoas. Atualmente, de 30% a 40% de tecido utilizado aqui é feito com algodão orgânico. Os produtos da rede chegam a diversos estados do Brasil e até ao Uruguai, através de 12 pontos de venda e pela internet. Na fábrica em Porto Alegre, as atividades incluem serigrafia, bordado, tecelagem e costura. Trabalhando de forma cooperada, as associadas se tornam donas do próprio negócio e podem definir o preço que consideram justo para cada etapa de produção. Hoje, a Justa Trama, ela tem o menor valor para o consumidor, em pesquisa já feita, o menor valor de venda do seu produto, de todas as que produzem produto orgânico. Isso é possível se você não tiver um atravessador que seja aquele que mais ganha e explora os trabalhadores, né? Como na cooperativa não existe isso, não existe um patrão, não existe alguém que enriquece em cima do trabalho dos outros, a gente consegue discutir valor justo. A Melisa é administradora de empresas. Ela considerava o trabalho com a iniciativa privada muito impessoal. Há 3 meses resolveu mudar ao perceber na cooperativa a possibilidade de trabalhar com outras mulheres de forma igualitária. O lucro onde tu é dono, tu é proprietário, né? E tu não é uma iniciativa privada. Tu trabalha com todas as pessoas e todos se unindo. Então aqui tem um pouquinho de cada uma de nós. E em Cachoeira do Sul, a união foi de uma família que acredita no potencial da cidade e aposta no atendimento personalizado e no bom gosto. Você vai ver no quadro Negócios mais um empreendimento da família Delgado que deu certo. Vamos falar hoje e dar continuidade ao assunto que começamos a semana passada com a Moda Móveis, com o Luiz, e hoje nós vamos falar com a sua filha, a Estela, que também tem uma loja. Estela, qual é que é a ideia básica e como surgiu a ideia de montar a loja Lara? Nós buscamos diferenciar inicialmente pelo produto, que quando nós pensamos na loja, nós fomos buscar fornecedores, conhecemos as fábricas, conhecemos de onde vem o produto, como é feito, para poder repassar isso para o nosso cliente através de uma venda consultiva, onde além da gente poder explicar melhor os produtos que a gente tem na loja, a gente também encontra soluções para o espaço deles. O cliente chega com alguma ideia, que está faltando alguma peça dentro da casa, acha que tem alguma coisa que não está bem no ambiente, a gente tenta solucionar, achar uma solução, orientar, desde a procura de um tapete,
de um sofá, a gente tenta dar orientação para qual a melhor peça para o espaço dele e para a necessidade que ele tem. Então, por exemplo, um cliente tipo eu, Leopoldo, que é administrador, minha esposa, contadora, ou seja, voltados nós todos para os números. Fazer uma decoração de ambiente, para nós é muito difícil. Eu encontro tudo isso aqui à disposição, encontro essa consultoria direta. Sim, a gente disponibiliza. Às vezes os clientes já trazem imagens de referência de ambientes que viram na internet ou em revistas, para a gente encontrar as peças parecidas com aquilo que eles gostam e a gente também poder se orientar no estilo do cliente. E também, às vezes, a gente tem que ter uma conversa para perceber qual o estilo que o cliente gosta mais. Se é um clássico, contemporâneo, mais minimalista, cores mais neutras, cores mais vivas, né, mais colorido. Tudo isso a gente vai percebendo através do briefing com o cliente. Vamos conversar com a Maiara. Maiara, que é arquiteta da loja Lara. Bom, a proposta da Lara é oferecer uma solução completa. Então, paralelo à linha de móveis prontos, que a gente trabalha com peças assinadas e tenta buscar sempre o que é a tendência no mercado, né? A gente tem uma linha de móveis planejados. Então, que às vezes ele acaba solucionando lacunas que o móvel pronto não consegue resolver. A principal vantagem do móvel planejado é realmente otimizar espaços mais funcionais. Por exemplo, às vezes a gente tem um espaço de cozinha. A cozinha é um espaço que ele tem que funcionar bem para que o cliente na sua casa possa trabalhar bem dentro da cozinha. Então não conta só a questão estética. Então a gente busca, através do planejado, pesquisar todos os hábitos do cliente, o que ele faz, o que ele vai precisar daquele espaço para poder oferecer uma solução compatível com o cotidiano dele que vá melhorar o dia a dia dele no uso daquele espaço. Então, em situações assim, a gente tem a linha de planejados, que se estende para a parte da sala de estar, dormitórios também, e aí a gente tenta buscar o equilíbrio entre o planejado e a peça solta, né? Notamos também que há diversos clientes de outros municípios. Podemos dizer que a loja Lara, ela atende outras cidades do Rio Grande do Sul ou somente Cachoeira do Sul? Sim, nós atendemos todo o estado. Inclusive, a ideia da loja é que os clientes de Cachoeira não saíssem mais para comprar e que, inclusive, houvesse um movimento inverso, né? Que as pessoas de fora viessem a Cachoeira comprar móveis. Então, a gente já percebe uma movimentação nesse sentido. Muitas pessoas se interessam no perfil da loja e nos procuram no Instagram e Facebook, que tem dado um resultado bem positivo, parabenizando pela loja e querendo saber de onde é a loja, como podem comprar na loja, né? Isso é bem interessante, assim, ver esse movimento inverso acontecendo. Poxa, isso é uma situação muito boa, quer dizer, não é só dinheiro que sai de Cachoeira do Sul, é dinheiro que vem para Cachoeira do Sul, que movimenta uma economia local. E como nós podemos encontrar? Quais são os endereços da loja Lara? O endereço da loja Lara físico é Rua Davi Barcelos, número 500, no Facebook Lara Interiores e no Instagram Lara Interiores. Então tá bom, muito obrigado, Estela. Obrigada. Um dia lindo de sol em Cachoeira do Sul, mas o frio tá de renguear Cusco mesmo, viu? Tá rengueando até a gente. Bom, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira? O alerta é para uma madrugada que promete ser ainda mais gelada. Eu não sei se a gente vai aguentar, mas vamos lá. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira será de tempo frio que começou com geada logo pela manhã. À tarde será de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade, mínima de 2, máxima de 9 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com geada ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 2, máxima de 13 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens durante a tarde, não chove, mínima de 4, máxima de 17 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar extremamente fria e a partir de hoje seca, traz outro dia de temperatura bastante baixa, com frio até a tarde. O começo do dia teve muitas nuvens e neve em alguns locais.
O vento mais fraco atenua a baixa sensação térmica. Alerta-se para a próxima madrugada, que será congelante com geada generalizada e mínimas negativas na grande maioria das cidades gaúchas, inclusive na capital Porto Alegre. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 14 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 13. Em Passo Fundo, no norte do estado, 11 graus. E em Santa Maria, na região central, 12. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 14 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 13. No dia 5 de julho, o bairro Promorar, em Cachoeira do Sul, amanheceu com animais mortos por todos os lados. Você deve se lembrar disso. Mais de 30 animais foram envenenados. Uma crueldade sem limite. Para você que tem um animal de estimação, já parou para pensar em como se prevenir de uma situação como essa? E o que fazer caso seu animalzinho seja envenenado, seja por acidente ou propositalmente? Pois é, é preciso estar atento e agir com rapidez. Veja o que diz o médico veterinário Edson Salomão sobre isso. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Com muita frequência, chegam nas clínicas veterinárias animais envenenados, principalmente os cães, porque os cães, o dono geralmente está por perto ou eles estão num território com fácil visibilidade, né, que o dono logo nota. Já os gatos é mais difícil, não chegam, não que eles não sejam atingidos por venenos, mas é que às vezes não dá tempo de socorrer, porque os gatos têm hábitos de sair em longas distâncias, em telhados, e às vezes o proprietário já encontra o animal morto. Então por isso que na estatística os cães são mais atingidos, chegam com mais frequência na clínica, mas o veneno atinge a todos. E eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre esse episódio que houve no Promorar. Um absurdo, eu acho um crime hediondo, uma pessoa, um ser que se diz racional, se dar o trabalho de sair na noite espalhando veneno sem saber o que pode acontecer, né? Aquele fato de colocar o veneno poderia atingir também crianças, poderia atingir uma nascente, porque tem esses venenos são muito potentes e pelo alto índice de mortalidade que houve naquela região ali, foi chocante, um crime hediondo e deve ser punido. Eu acho que todo mundo tem celular, todo mundo tira foto, eu acho que o pessoal tem que se unir e registrar, porque não é fácil provar que uma pessoa colocou veneno, tem que ter testemunha, né? Então vamos fotografar, vamos ficar atentos para ter provas, porque não adianta, até às vezes as pessoas podem cometer uma injustiça, né, de acusar um vizinho porque brigou, e muitas vezes, como eu noto, assim, como tem acontecido, às vezes é uma coisa bem diferente, é uma pessoa bem diferente daquelas que a gente imagina. Então as pessoas têm que estar atentas para não cometer injustiça. Esse veneno foi um veneno muito violento, porque o animal, eles morreram em poucas horas. E nós temos o chumbinho, que é um dos suspeitos, e esse chumbinho é um veneno assim que é proibido a comercialização no Brasil, e conforme a região, ele é feito com um determinado veneno. Usam muito a estricnina, tem em outros estados, já usam outros produtos, e tem o veneno, o monofluoracetato de sódio, que é um veneno muito perigoso, que eu acho que é o veneno mais mortal do mundo, porque ele não tem cheiro, ele não tem gosto, não tem assim, sabor, e já houve casos de intoxicação em que colocaram esse veneno para matar ratos, o rato regurgitou, vomitou dentro de um coxo, onde que veio depois bovinos, patos, morreu assim. Isso foi em Sobradinho há muitos anos atrás, e eu trabalhava na delegacia de saúde naquela época, e eu tive que atender esse episódio, e me lembro que morreu cavalo, boi de canga, aqueles animais enormes, além de pássaros. Foi o que aconteceu aqui em Cachoeira.
Teve inclusive, além dos animais domésticos, muitas aves e quem sabe outros animais também se contaminaram, porque se um animal se alimentar ou tomar água onde caiu a mínima quantidade desse veneno, pode levar a óbito. Agora vocês imaginam uma criança que pega um pedaço de salame que acha na rua, coloca na boca, qualquer quantidade, a dose letal assim é muito baixa, então qualquer pequena porção pode matar uma pessoa. Eu lamento isso, porque essa pessoa que fez isso, ela é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que não pode estar convivendo na sociedade, é uma pessoa doente e nós temos leis que protegem os animais. Isso é um crime ambiental, além de, eu acho que até um atentado para toda uma comunidade, porque atingiu várias famílias que ficaram chorando com a perda do seu animal de estimação. Eu tenho certeza que nós temos uma justiça muito boa aqui em Cachoeira do Sul, promotoras, promotores, delegados, a investigação da polícia, da brigada. Eu acho que está todo mundo assim, com o objetivo único de tentar descobrir quem fez esse crime e que ele tenha que pagar com a justiça aqui dos homens, mas também não se esqueçam da justiça divina, que essa não falha. Uma boa tarde a todos e vamos cuidar dos nossos animais de estimação. O NT Sul desta terça termina agora. Você continua ligadinho na gente pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. E novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!